Aprendizado através do erro. Billy Graham. Aprendendo com as marcas do erro. Todos nós já passamos por momentos em que dissemos: se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Talvez você se lembre de uma palavra dita na hora errada, uma decisão precipitada, uma porta que não deveria ter sido aberta, ou um caminho que parecia brilhante, mas terminou em escuridão. O erro tem a capacidade de nos marcar profundamente. Ele nos faz carregar culpas, arrependimentos e, muitas vezes, a sensação de que já não há mais volta. Mas eu quero que você saiba algo hoje. O erro não é o fim, é um professor. Sim, o erro pode ser um fardo, mas nas mãos de Deus, ele se torna uma ferramenta de aprendizado. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que erraram gravemente. Pedro negou, Davi adulterou, Jonas fugiu, Paulo perseguiu, mas todos encontraram graça quando se renderam a Deus. O Salmo 34, versículo 18 declara: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, ele salva-os de espírito abatido. E essa é a mensagem que quero compartilhar com você hoje. O erro pode ser a ponte para o reencontro com Deus. Imagine que cada queda que você teve não foi para te destruir, mas para te lembrar que existe um Pai que te ama e que pode transformar suas cicatrizes em testemunho. O aprendizado através do erro não é uma lição de derrota, mas uma mensagem de esperança. Você não é definido pelo seu passado. Você não está preso ao que fez. Você pode recomeçar hoje, agora, em Cristo. E essa jornada nós vamos trilhar juntos. A história de Samuel, o filho pródigo moderno. Samuel cresceu em uma casa onde a fé era o centro de tudo. Sua mãe acordava cedo para orar por ele. Seu pai sempre lembrava: filho, nunca se afaste de Deus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Durante a infância, Samuel participava dos cultos, lia a Bíblia, cantava hinos com alegria. Todos diziam: esse menino será um homem de Deus. Mas chegou a juventude, e com ela as tentações. Samuel começou a ouvir vozes diferentes, amigos que o convidavam para festas, promessas de dinheiro rápido, a falsa sensação de liberdade sem limites. Ele acreditava que ser feliz era fazer o que quisesse, quando quisesse. E assim, pouco a pouco, o coração dele se afastou de tudo o que havia aprendido em casa. No começo, parecia divertido. As risadas eram constantes, as noites pareciam intermináveis, e ele achava que estava vivendo intensamente. Mas a cada escolha errada, Samuel perdia um pedaço de si. O dinheiro acabou, os amigos desapareceram, a alegria deu lugar a um vazio profundo. O prazer que parecia doce se transformou em amargura. Um dia, em um quarto pequeno, escuro e frio, Samuel se olhou no espelho. As lágrimas caíam. Ele mal reconhecia a própria imagem. E naquele momento de desespero, uma pergunta ecoou em sua mente: será que ainda há esperança para mim? Será que Deus ainda pode me amar, depois de tudo que fiz? Foi então que ele se lembrou das palavras de sua mãe. Filho, Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Salmos 34, versículo 18. Samuel caiu de joelhos. Não havia orações bonitas, nem discursos ensaiados. Apenas um clamor sincero: Senhor, eu errei. Eu tentei viver longe de ti. Perdoa-me. Eu quero voltar para os teus braços. Naquele instante, Samuel sentiu algo que há muito tempo não sentia: paz. Uma paz que não vinha das circunstâncias, mas da presença de Deus. Assim como o filho pródigo da parábola, ele percebeu que o erro não foi o fim de sua história, mas o início de uma transformação. Querido amigo, talvez você se veja na história de Samuel. Talvez você também tenha feito escolhas que o afastaram de Deus. Talvez esteja preso em vícios, ferido por relacionamentos, carregando culpas que pesam na alma. Você olha para trás e pensa: eu desperdicei minha vida, não tenho mais volta. Mas escute com atenção: Deus nunca rejeita um coração quebrantado. O mesmo Pai que recebeu o filho pródigo de braços abertos está pronto para receber você. Ele não olha para onde você esteve, mas para onde ele pode te levar. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28. O erro pode ter te trazido até aqui, mas a graça de Deus pode te conduzir a um novo começo. Hoje é o dia de se levantar. Hoje é o dia de voltar. Assim como Samuel, você pode dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu quero recomeçar. E a boa notícia é que Ele já está de braços abertos esperando por você. O erro não define quem você é. Muitos vivem aprisionados pelo peso do passado. O erro se torna como uma sombra constante, sussurrando: você não é digno.
Você falhou. Você nunca será diferente. Talvez você já tenha ouvido vozes assim dentro de si. Talvez você tenha dito palavras que não poderia ter dito, tomado decisões que mudaram a direção da sua vida, magoado pessoas que amava. E agora, quando fecha os olhos, tudo volta como um filme que não quer parar de rodar. Mas aqui está a verdade. Seu erro não define quem você é. A Bíblia nos mostra isso de forma clara. Veja Pedro. Ele foi discípulo de Jesus, caminhou com o Mestre, ouviu suas palavras, testemunhou milagres extraordinários. Mas, no momento mais decisivo, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro negou. Não uma vez, não 2 vezes, mas 3 vezes. E quando o galo cantou, Pedro percebeu a gravidade do que havia feito. A palavra diz que ele chorou amargamente. Lucas 22 versículos 61 ao 62. Quantos de nós já não estivemos na mesma posição? Quantos já negaram a Cristo, não com palavras diretas, mas com atitudes? Com escolhas que mostravam distância em vez de proximidade? Se a história de Pedro terminasse aí, seria uma tragédia. Mas graças a Deus, ela não terminou. Em João 21, Jesus ressuscitado chama Pedro à beira-mar. E ali, diante do mesmo fogo que aquecia sua negação, Pedro recebe restauração. 3 vezes Jesus lhe pergunta: Pedro, você me ama? E 3 vezes Pedro responde: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Naquele momento, Jesus não olhou para o erro, mas para o futuro. Não o chamou de covarde, não lembrou de sua queda, mas o comissionou: apacenta as minhas ovelhas. Isso é graça. Isso é perdão. Isso é restauração. Querido amigo, talvez você carregue a marca de um erro do passado. Talvez a sociedade tenha colocado um rótulo em você. Talvez até você mesmo se veja como um fracasso. Mas Deus não define sua identidade pelo seu erro. Ele olha para o seu coração e vê o que você pode ser nele. Veja Davi. Ele pecou, caiu em adultério, tramou a morte de Urias. Humanamente falando, sua história deveria terminar em ruína. Mas Davi não ficou preso ao erro. Ele confessou, chorou diante de Deus e escreveu: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51 versículo 10. E Deus o perdoou. Davi não foi lembrado como um adúltero ou assassino. A Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus. Isso significa que seu erro não precisa ser seu rótulo final. Ele pode ser o capítulo de aprendizado que conduz ao seu propósito. Talvez você pense: mas eu errei demais, não tenho mais chance. Deixe-me dizer algo. A cruz de Cristo é maior do que qualquer erro humano. Na cruz, Jesus levou sobre si nossos pecados, nossas falhas, nossas culpas. Ele morreu para que o erro não fosse a última palavra sobre nós. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 8 versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ter errado, mas em Cristo você não é condenado, você é perdoado. Você não é rejeitado, você é amado. Você não é escravo do passado, você é chamado para um futuro novo. Meu amigo, não permita que o diabo defina você pelos seus erros. Ele é o acusador, mas Jesus é o restaurador. O erro pode ter feito parte da sua caminhada, mas não precisa ser o fim da sua história. Hoje, você pode decidir entregar seu passado nas mãos de Deus. Ele não vai usar o erro como sentença, mas como ponte para um recomeço. Lembre-se, o erro não define quem você é, Cristo define. E nele, você é uma nova criatura. A escolha de reconhecer o erro. Um dos passos mais difíceis que o ser humano precisa dar é o de reconhecer quando errou. A maioria de nós prefere justificar, culpar os outros ou esconder as falhas. É mais fácil apontar para fora do que olhar para dentro. Mas a verdade é esta: não há cura sem confissão, não há restauração sem reconhecimento. Foi isso que Samuel, o jovem da nossa história, precisou fazer. Quando estava sozinho naquele quarto frio, não havia mais desculpas a dar. Não havia mais amigos para impressionar, nem dinheiro para gastar. Só restava ele e Deus. E foi ali que ele teve que encarar a realidade. Eu errei. Eu me afastei. Eu preciso de perdão. Esse foi o mesmo caminho que Davi percorreu. Ele era rei, tinha autoridade, poder, glória. Mas depois de ter caído em pecado com Batseba e de ter tramado a morte de Urias, o profeta Natã o confrontou. E naquele momento, Davi poderia ter negado, poderia ter se justificado, poderia até ter mandado matar o profeta. Mas ao invés disso, suas palavras foram claras: pequei contra o Senhor, segundo Samuel 12 versículo 13.
Reconhecer o erro não diminuiu Davi, pelo contrário, abriu a porta da restauração. A partir dessa confissão, ele escreveu o Salmo 51, um dos salmos mais profundos de arrependimento da Bíblia. Ele clamou: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. E é isso que acontece quando confessamos. Deus abre os céus e derrama graça sobre nós. Querido amigo, talvez você tenha escondido algo no coração. Talvez viva sorrindo por fora, mas por dentro carrega culpas que o esmagam. Talvez tenha medo de admitir seus erros porque acha que será rejeitado, que ninguém entenderá. Mas escute, Deus não rejeita quem se aproxima com sinceridade. A palavra de Deus é clara em Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Perceba, o segredo não está em negar, mas em confessar. O poder não está em fingir, mas em se render. Quando reconhecemos nossa falha, estamos dizendo: Senhor, eu não posso sozinho. Preciso de Ti. E é nesse momento que ele entra em cena com perdão, graça e restauração. Veja o exemplo de Paulo. Antes de ser o apóstolo dos gentios, ele era perseguidor da igreja. Ele tinha sangue nas mãos, era temido pelos cristãos. Mas no caminho de Damasco, Jesus o confrontou. E ao invés de se justificar, Paulo reconheceu: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, versículo 6. Essa entrega mudou completamente sua vida. O perseguidor se tornou pregador. O inimigo da cruz se tornou embaixador de Cristo. Isso nos ensina algo poderoso. Reconhecer o erro não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade. E a humildade abre a porta da graça. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Talvez você se identifique com Samuel, com Davi, ou até com Paulo. Talvez tenha medo de admitir sua queda. Mas eu quero te dizer hoje: não há erro tão grande que Deus não possa perdoar, não há falha tão profunda que Ele não possa transformar em testemunho. Tudo começa com a escolha de reconhecer: eu errei. Preciso de Deus. E quando você faz isso, quando você abre o coração, o perdão flui. O fardo cai. A alma respira. E o passado deixa de ser uma prisão para se tornar uma ponte. Meu amigo, você pode começar hoje mesmo. Você pode dobrar os joelhos onde estiver, abrir a boca e confessar diante de Deus. Ele não vai te rejeitar. Pelo contrário, Ele vai te receber com amor e vai limpar cada lágrima do seu rosto. Lembre-se, o erro que você reconhece é o erro que Deus perdoa. E esse pode ser o primeiro passo para a maior transformação da sua vida. O poder transformador do arrependimento. Existe uma grande diferença entre remorso e arrependimento. O remorso é apenas sentir dor pelo erro cometido. É a tristeza por ter falhado, a vergonha por ter sido descoberto, o peso de uma consciência acusada. Mas o arrependimento vai muito além. Ele não apenas sente, ele decide mudar de direção. Samuel entendeu isso. No início, ele sentia apenas remorso. Chorava pelo que havia perdido, lamentava pelas consequências das escolhas, mas ainda não havia se voltado para Deus. Foi só quando se ajoelhou, reconhecendo que precisava mudar de caminho, que o verdadeiro arrependimento nasceu em seu coração. E foi nesse momento que tudo começou a ser transformado. A Bíblia nos mostra que arrependimento é mais que emoção, é ação. Veja a história de Paulo. Antes chamado Saulo, ele perseguia cristãos, respirava ameaças contra a igreja, arrastava homens e mulheres para a prisão. Ele não tinha remorso algum. Mas no caminho de Damasco, uma luz brilhou e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9, versículo 4. Naquele instante, Paulo caiu por terra. E a pergunta que ele fez mudou tudo: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, versículo 6. Esse é o coração arrependido. Ele não apenas reconhece que errou, mas se dispõe a seguir uma nova direção. O perseguidor se tornou missionário. O que destruía igrejas passou a edificá-las. O inimigo da cruz se tornou o maior pregador do Evangelho. Isso é arrependimento. Arrependimento tem poder de transformar histórias, porque ele nos alinha novamente com a vontade de Deus. Veja também a parábola do filho pródigo. Ele só experimentou restauração quando disse: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, versículo 18. Ele não ficou apenas chorando no chiqueiro, lamentando o que havia perdido. Ele tomou uma decisão: se levantar e voltar. Meu amigo,
Talvez você tenha confundido remorso com arrependimento. Talvez você esteja apenas lamentando as consequências, mas sem mudar de caminho. Talvez diga, eu sei que errei, mas continua preso nas mesmas práticas. Hoje, Deus está te chamando a dar um passo além. Arrependa-se de verdade, mude de direção. O apóstolo Pedro pregou em Atos 3 versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Percebe a promessa? Quando nos arrependemos, os pecados são apagados e tempos de refrigério chegam. O coração encontra descanso. A alma respira aliviada. Arrependimento verdadeiro traz frutos. João Batista dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus 3 versículo 8. Isso significa que o arrependimento não é apenas palavras, mas atitudes que mostram transformação. E o que isso significa na prática? Significa deixar para trás aquilo que nos afasta de Deus. Significa pedir perdão a quem magoamos. Significa alinhar nossa vida com a palavra. Significa começar de novo, mas agora com Cristo no centro. Querido amigo, talvez você pense que já é tarde demais. Mas escute, nunca é tarde para se arrepender. Enquanto há vida, há esperança. O ladrão na cruz, ao lado de Jesus, no último instante reconheceu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23 versículo 42 ao 43. Esse é o poder do arrependimento, mudar o destino eterno de uma alma. Samuel experimentou isso. O quarto escuro da derrota se transformou no altar do recomeço. E o mesmo pode acontecer com você. Não viva apenas no remorso. Não carregue apenas a dor da culpa. Hoje, dê o passo do arrependimento verdadeiro. Volte-se para Deus com todo o coração. E você verá que Ele é poderoso para transformar fracasso em testemunho, queda em vitória, dor em esperança. Lembre-se, arrependimento não é o fim, é o início de uma nova vida. O perdão de Deus é maior que o seu passado. Quantas vezes o passado se levanta como um gigante para nos acusar? As lembranças vêm, as feridas reaparecem, e a voz do inimigo sussurra, você não merece ser perdoado. Você foi longe demais. Não há volta para você. Mas essa é a maior mentira do diabo. Porque a verdade do Evangelho é esta: o perdão de Deus é maior do que qualquer pecado, maior do que qualquer passado, maior do que qualquer erro. Samuel entendeu isso. Quando ele se ajoelhou naquele quarto frio, pensava que estava sozinho demais, sujo demais, distante demais. Mas naquele momento, a graça de Deus o alcançou. O mesmo Senhor que ouviu o clamor do ladrão na cruz, o mesmo Senhor que restaurou Pedro, o mesmo Senhor que perdoou Davi, estendeu as mãos para Samuel. E ele também estende para você. A palavra de Deus declara em 1 João 1 versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja, o texto não diz alguns pecados. Não diz os menos graves. Diz toda injustiça. Isso significa que não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa lavar. Não existe mancha tão profunda que o perdão de Deus não possa apagar. Olhe para Paulo. Antes de se tornar apóstolo, ele era perseguidor da igreja, cúmplice de mortes, um homem marcado pelo ódio. Mas quando se encontrou com Cristo, recebeu perdão e uma nova missão. Ele escreveu: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1 versículo 15. Paulo não negou seu passado. Ele sabia de onde tinha vindo. Mas também sabia que o perdão de Deus era maior do que o peso de sua história. Talvez você olhe para si mesmo e diga, mas eu falhei demais. Meu passado é um cemitério de erros. Meu amigo, olhe para a cruz. Ali está a prova viva de que nenhum pecado é maior que o amor de Deus. Jesus, com os braços abertos, derramou seu sangue para que a culpa que te aprisiona fosse quebrada para sempre. O profeta Isaías escreveu: Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1 versículo 18. Isso significa que Deus não apenas perdoa, Ele apaga, Ele purifica, Ele te dá uma nova página em branco para escrever uma nova história. Muitas pessoas vivem carregando um fardo que Cristo já levou. Continuam se culpando por erros que Deus já perdoou. É como alguém que foi solto da prisão, mas insiste em ficar atrás das grades imaginárias. Eu quero que você entenda hoje,
Quando Deus perdoa, Ele não apenas apaga o pecado, Ele também remove a condenação. O salmista declarou: "Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões." Salmo 103, versículo 12. Você consegue imaginar isso? Oriente e Ocidente nunca se encontram. Assim é o perdão de Deus, completo, absoluto, eterno. Querido amigo, não deixe o passado roubar o futuro que Deus tem para você. O perdão está disponível hoje. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quão longe você foi, Deus ainda tem os braços abertos. A cruz não é símbolo de derrota, mas de esperança. É o lembrete eterno de que o amor de Deus é maior que todo pecado. Hoje você pode entregar esse peso. Hoje você pode dizer: "Senhor, eu recebo o teu perdão." E quando você faz isso, a culpa é removida, a alma é lavada e o coração encontra descanso. Lembre-se, o perdão de Deus é maior que o seu passado. E é nele que o seu futuro começa. Os erros como escola da fé. Escuta aqui. Todo mundo erra. Você erra, eu erro, todos erram. Mas o problema não está no erro em si, o problema está no que você faz depois do erro. Muitos desistem, muitos se condenam, muitos olham para trás e dizem: "Não sou capaz, não sou digno, não consigo mais." Mas deixa eu te dizer algo. O erro pode ser a maior escola da sua fé. Pensa nisso. Pedro andou sobre as águas, mas afundou porque duvidou. Esse erro foi motivo para Jesus rejeitá-lo? Não. Esse erro foi a sala de aula que ensinou Pedro a confiar mais. Ele errou, mas no erro ele aprendeu que a fé precisa ser firme, mesmo quando o vento sopra. Agora olha para sua vida. Quantas vezes você já caiu? Quantas vezes tentou e falhou? Quantas vezes acreditou que Deus ia abrir uma porta e ela se fechou na sua cara? Isso não foi o fim. Isso foi a lição. Deus estava te treinando. Deus estava fortalecendo seus músculos espirituais. O erro é o professor que ninguém gosta, mas é o que mais ensina. Você não aprende só ouvindo sermão bonito. Você aprende quando cai, quando sangra, quando chora, quando olha para o alto e diz: "Senhor, sente eu não consigo." É nesse momento que a fé nasce de verdade. As pessoas querem o sucesso da fé sem passar pela dor do fracasso. Querem testemunhar sem nunca serem testados. Mas deixa eu te lembrar, todo erro com Deus vira matéria-prima para um testemunho maior. José foi vendido pelos irmãos. Foi injustiçado. Foi esquecido. Mas cada erro humano contra ele foi uma escola de fé que o preparou para ser governador do Egito. O que parecia destruição era, na verdade, uma disciplina divina. E você? Vai continuar chorando pelo erro ou vai usar ele como tijolo para construir a sua fé? Vai continuar se condenando ou vai levantar dizendo: "Caí, mas aprendi. Errei, mas cresci. Falhei, mas agora tenho fé." Entenda isso de uma vez. O diabo quer que o seu erro seja sua prisão. Deus quer que o seu erro seja sua escola. O inimigo quer que você se envergonhe, se esconda, pare. Mas Deus quer que você se levante, aprenda e avance. Talvez você tenha errado com a sua família. Talvez tenha errado nos negócios. Talvez tenha errado consigo mesmo. Mas esse erro não define o seu final. Ele apenas molda o seu processo. A fé não nasce na perfeição. A fé nasce no tropeço. A fé cresce no deserto. A fé se fortalece quando você descobre que, mesmo errando, Deus ainda não desistiu de você. Então, olha bem, o erro é inevitável, mas a fé é opcional. O erro vai te visitar, mas a fé é você que decide se vai abrir a porta. Se você decidir olhar para cada falha como um degrau, sua fé vai te levar aonde antes parecia impossível. Lembre disso, seus erros não são a lápide da sua fé, são a lousa onde Deus escreve as maiores lições da sua vida. Agora decide, você vai repetir a lição ou vai aprender de uma vez e avançar? A vitória da mente renovada. Escuta bem. O fim dessa caminhada não é só sobre mudar o pensamento, é sobre experimentar a vitória de uma mente renovada. Porque quando a sua mente muda, sua vida muda, sua fé cresce, seu futuro se abre, e nada consegue te parar. A mente renovada é aquela que não fica mais presa ao passado. Não se alimenta das memórias de derrota, não se prende aos erros, não vive se condenando. A mente renovada entende: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 versículo 17. Essa é a vitória. Você não é mais refém do que aconteceu,
Você não é mais escravo daquilo que deu errado. Você tem uma mente que pensa diferente, que enxerga além, que acredita no impossível, que se recusa a aceitar a mediocridade. Deixa eu te mostrar. Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. Um perseguidor, um homem duro, um assassino de cristãos. Se fosse depender do passado dele, ele nunca teria direito de pregar, de ensinar, de escrever cartas que mudaram o mundo. Mas a mente dele foi renovada por Cristo, e o que era perseguidor virou apóstolo. Isso é vitória. Uma mente renovada não fica presa ao eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Ela grita, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4 versículo 13. E olha só, a vitória da mente renovada não é só espiritual, é também prática. Você começa a ter disciplina. Você começa a focar no que realmente importa. Você para de desperdiçar tempo com coisas que não levam a lugar nenhum. Você começa a andar com pessoas que puxam você para cima, não para baixo. Você para de pensar como vítima e começa a pensar como vencedor. Essa é a chave. A mente renovada não espera as coisas mudarem, ela muda primeiro. Ela entende que prosperidade, abundância, vitória, tudo começa aqui dentro, na cabeça, no pensamento. E é por isso que você precisa decidir hoje viver essa vitória. Você não nasceu para viver preso, você não nasceu para ser escravo de pensamentos pequenos, você não nasceu para viver repetindo erros. Você nasceu para ter uma mente transformada pela fé, pela disciplina e pela palavra de Deus. A vitória da mente renovada é quando você olha para o futuro sem medo. É quando você encara o presente com coragem. É quando você olha para o passado e diz, ele não manda mais em mim. Então eu te pergunto, você vai continuar com a velha mente, a mente derrotada, cheia de desculpas? Ou vai assumir a mente renovada, cheia de fé, de força e de visão? Porque a verdade é essa, quando a sua mente muda, sua vida muda. Quando sua vida muda, sua fé floresce. E quando sua fé floresce, ninguém pode impedir o propósito de Deus em você. Essa é a vitória. Essa é a mente renovada. Essa é a sua nova história. Agora levanta, decide e viva como quem já venceu.